Olá, boa noite, 8 horas em ponto. Estamos ao vivo aqui na nossa live. Tô esperando o pessoal aos pouquinhos irem entrando. Vamos ver quem tá aqui comigo online. Letícia. Daqui a pouco o Vivi tá aparecendo aqui. Acho que eu tenho que mandar um convite, né, pra ela. Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre esse tema interessantíssimo. Sempre um tema extremamente importante, né? Que eu vejo que as pessoas têm muitas dificuldades e muita dificuldade como que a gente cria vínculos muito mais saudáveis quando a gente entende quais são as necessidades emocionais, quais são essas necessidades básicas. Vamos ver, Jéssica entrando, Letícia, elegância no escritório. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Vou esperar a Vivi entrar pra gente começar. Hoje deu certo, hoje eu consegui entrar no horário. Hoje eu não tive problemas. Aprendi semana passada, viu? A gente aprende com os momentos difíceis também. Vamos esperar a Vivi entrar aqui pra gente começar. Esse tema super importante, super bacana da gente falar. Eu tava falando com o pessoal aqui, né, que se eu pudesse, eu falaria sobre esse tema para sempre. Deixa eu enviar um convite aqui para Vivi. Vamos ver aqui se eu consigo. Pronto. Vamos ver se ela vai entrar, se vai dar tudo certo. Olá, boa noite, pessoal que está entrando. Ai, que bacana. Tô dizendo que eu recebi recomendação. Achei o assunto interessante. Que legal. Esse assunto é incrível. Eu sou suspeita para falar, eu amo. Eu tava falando com o pessoal que se eu pudesse, eu falaria sobre esse tema o resto da minha vida. Eu acho que é assim, é muito importante a gente entender as nossas necessidades emocionais, né? A gente compreender. Acho que eu mandei para Vivi aqui, mas está dando um probleminha para ela entrar. Vamos ver se vai. Vivi, você tá aqui? Consegue me enviar um convite? Olá, tem entrando mais gente aqui. Karine, que bacana. Vamos começar logo, gente. Calma aí que no início a gente sempre tem aqueles probleminhas técnicos, sempre tem uma dificuldadezinha, mas vai dar certo. Vou mandar de novo um convite para ela. Tá aparecendo aqui para mim que ela não tá presente. Vamos ver se vai. Vamos ver se ela vai conseguir. Conseguiu! Hoje foi mais rápido, né, Paloma? Hoje foi mais rápido. Falei que semana passada a gente teve probleminhas técnicos, né? Mas a gente aprende também com as dificuldades, né? Tudo é aprendizado. Verdade. Bom, gente, boa noite, né? Boa noite para todos vocês que estão aqui com essa pegada de entender um pouco mais, né, sobre as necessidades emocionais, sobre como construir relacionamentos saudáveis e fazer escolhas melhores, né, Paloma? A gente vê que é uma demanda recorrente na clínica, pessoas que estão se frustrando, né, ao longo das suas vidas, repetindo ciclos. E aí a gente veio com essa proposta de 3 lives, hoje é a segunda, onde a gente vai falar sobre o que pode estar te levando a essa repetição de ciclos. Então, para apresentar aqui a gente, né, Paloma? Eu sou Anne, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema. E, Palominha, fala aí de você. Eu sou Paloma, né? Sou psicóloga também, sou TCC, terapia cognitivo-comportamental. Fiz minha formação em terapia do esquema também. Estudo terapia do esquema desde 2018, 2016, na verdade. Sou apaixonada por esse tema. E fiz também a minha formação em DBT, né? Mas se eu pudesse falar assim, num tema que eu mais amo, o tema do meu coração é a terapia do esquema e é falar de necessidades emocionais. Eu vejo, brilha meus olhos, né? Eu vejo que assim, como muda quando as pessoas entendem. Às vezes eu pergunto, sabe, o que faltou ali para você? A pessoa não sabe identificar. Então a gente está aqui hoje para introduzir esse tema para vocês, que é um tema tão importante, que faz muita diferença não só nas nossas relações, mas na nossa relação, antes de tudo, né? Na nossa relação da gente com a gente mesmo. Então,
né? Então, assim, quando a gente pensa em esquema, esquema é uma verdade absoluta que a gente tem. Eu acho que a maior definição de esquema para mim é sensação. É aquela sensação que às vezes você já até entendeu na parte cognitiva, mas você continua se sentindo assim. É uma coisa muito forte. Emoção, né? Emoção purinha, né? É aquela é aquela emoção pura, né? E aí, quando a gente fala, né, nesse processo de formação desses esquemas, dessas verdades absolutas, né, que a gente tem, e isso é formado muito pelo nosso temperamento, nosso tempero, que é inato, que vem com a gente, a essas necessidades emocionais e as experiências de vida que a gente vai tendo. Então, por exemplo, uma criança que tem um temperamento, né, mais introvertido, ela é mais tímida, talvez ela precise de, provavelmente ela vai precisar de muito mais validação, né, do que uma criança que é mais extrovertida. Então, todos nós temos necessidades básicas, é essencial, mas dependendo do nosso temperamento, a gente vai precisar de mais uma coisa do que outra, né? Sim. E a nossa história de vida também, né? O ambiente que a gente está inserido, tudo isso também vai interferindo aí também na nossa maneira de interpretar esse mundo e na construção desses esquemas. Então, né, Paloma, hoje a gente vai abordar e vieram perguntas nas caixinhas. Então, a gente tá bem animado, né, com essa temática. Inclusive, se você que está aqui iniciando aqui com a gente nessa noite tem alguma pergunta sobre necessidades emocionais, sobre terapia do esquema, sobre esse processo, né, nas escolhas amorosas, aproveite e faça a sua pergunta para ajudar a gente aqui no decorrer da live também. Bom, a gente falou semana passada sobre a teoria do apego, a gente falou da influência dos estilos de apego na nossa escolha amorosa, e a gente entende, né, o Raiz, que, o Paloma, que a necessidade, quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de algo que é inegociável, é algo que a gente precisa, né? A gente fala de algo que é necessário. Uhum. Então, eu necessito daquilo. A gente precisa do sono, da alimentação, né? Da sede, né? Da água, né? de movimentar o nosso corpo. Então, quando a gente fala de necessidades emocionais, a gente está falando de emoções que precisam, né? Ser, né? Situações que precisam ser atendidas para que a gente possa ter uma saúde psíquica. E isso interfere nas nossas escolhas. Se a nossa mente não estiver legal, se a gente não tiver aí, né, com os nossos esquemas adaptativos, se eles estiverem mais disfuncionais, a gente vai fazer escolhas baseadas nesses esquemas que estão ali naquele momento da nossa vida ativados. E a Então, gente não vai atender nessas necessidades, que é que é o que faz com que isso seja ativado, que é o que faz com que essa sensação seja ativada. É quando as nossas necessidades elas não estão sendo atendidas, né, Vivi? e aí a gente fala, né, Paloma, de 5 necessidades básicas. Claro que são várias, mas a gente fala dessas 5 principais, que são os fundamentais, né, que vão interferindo aí na construção desses esquemas. Uhum. E hoje a gente vai começar, né, a abordar um pouco sobre isso. E a primeira necessidade emocional que a gente vai falar é qual, Paloma? Então, necessidade, existem, a Vivi introduziu aí, né, o tema desses grandes domínios de necessidades, mas foi o que ela falou, existem várias aí dentro, né, então a primeira é de conexão, mas dentro desse domínio, né, de conexão, existem necessidades, por exemplo, de empatia, de validação, de expressão das emoções, né? Então, eu acho que talvez a gente poderia começar falando sobre validação. O que você Acho acha, Vivi? ótimo. Então, validação. Gente, quem sabe o que é validação? O que vocês entendem como validação? Vamos ver se alguém comentou alguma coisa aqui no chat. O que vocês acham, né, que é validação? O que vocês entendem? Eu gosto de explicar o que é validação, normalmente explicando o que é invalidar. Invalidação é quando, de alguma forma, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que é importante para a gente é visto como errado, como desagradável, né? E validação é o oposto disso. A pessoa botou a compreensão, entender. Então, validar é justamente isso, é você entender por que a pessoa está pensando do jeito que ela está. Eu valido aquilo que é válido. Então, quando uma criança vem de um contexto, né, vem de um ambiente onde ela recebe essa validação, ela vai armazenando uma mensagem dentro da cabecinha dela.
né? Então, por exemplo, se ela faz algo, se ela, por exemplo, expressa as emoções, que é uma outra necessidade, e esses cuidadores validam ali o que ela está sentindo, nossa, faz sentido você sentir raiva, né? Faz sentido você sentir raiva, mas não, você não pode brigar bater no seu coleguinha. Mas eu valido a sua emoção. Então, quando a Camila até colocou aqui, reconhecimento. Exatamente, né? Eu reconheço aquilo que a pessoa está trazendo, eu não ignoro, eu entendo o que ela está trazendo e isso que a Paloma está colocando, validar o que é validar. Porque às vezes as pessoas querem validação daquilo que não tem fundamento, aquilo que de alguma forma prejudica ela. Então, por exemplo, né, Paloma, a gente encontra muito no consultório, pessoas que dizem assim, olha, fiquei muito estressado e eu acabei comprando demais. E aí a gente valida, né? Olha, então você, né, teve uma emoção aí que você se desregulou, essa emoção gerou esse ímpeto de comprar, mas esse ímpeto de comprar também te trouxe um problema. Então eu valido o que é validável, porque ela encontrou o melhor recurso que ela tinha naquele momento, mas eu apresento para ela outras possibilidades para aumentar esse repertório, para ela não cair nesse erro novamente e ter ali de alguma forma as consequências disso. Então, quando a gente fala de validação, eu vejo muito, hoje em dia, né, tendo um filho, Paulo, a gente, né, se policia até um pouco mais. Porque quantas vezes a gente acha que é uma bobeira? Aí o filho vai, se expressa e fala assim, ai, nossa, que tempestade. Frescura! Que frescura. Para de palhaçada! Nossa, por que você está chorando? Aquela velha, velha fala, né, do engole seu choro, isso é bobeira, para de frescura, isso não tem necessidade, não é para tanto. Isso tudo é invalidação. E a validação é o contrário. Quando eu acolho, eu entendo que você está mal, que você está sentindo essa dor ela é válida, mas vamos aqui tentar, né, da melhor maneira lidar com essa tempestade emocional que está vindo aqui agora. Exato. A mensagem que fica, né, para a pessoa, a mensagem que é internalizada é: eu te amo, você é valioso pelo que você é. Então, eu valido aquilo que você está sentindo, né? Mas a gente vai buscar aqui formas mais efetivas de você lidar com essa emoção. Então, tá tudo bem você ficar triste, mas você não pode, por exemplo, ficar 3 dias num quarto escuro ouvindo Marília Mendonça sem sair, né? Vamos buscar. Devorando barras de chocolate. Vamos buscar formas mais efetivas de lidar com essa emoção, né? De lidar com aquilo que você está sentindo. Porque quando a mensagem que vem do contexto, né? Ah, palhaçada, ih, para de frescura, ai, nada a ver, eu não penso assim, ah, na minha época não era assim. Não, essas frases, né? A mensagem que vai ficando ali pra gente, né? Antes de eu dizer, né? Como é que vocês se sentem? O que fica para vocês se vocês estão num ambiente, por exemplo, que vocês estão ali sentindo alguma coisa e a frase que vocês têm, né, o retorno que vocês têm do outro é: ah, que palhaçada, ih, bobeira. Né? Como é que vocês se sentem? Me fala aí, assim, qual é a mensagem que vocês vão recebendo, sabe, desse contexto? O que fica aí para vocês? Fica que vocês são vistos, são validados pelo que vocês são, pelo que vocês pensam, pelo que vocês desejam. Sim. O que vocês acham? Vamos ver se alguém... Autorizado ou não, né, o Paloma? É isso, né? Não é só o que o outro espera de mim, mas é aquilo que eu realmente consigo dar. Sou validado nisso, sou valorizado nisso, sou reconhecido. Né? Porque senão a mensagem que fica é: eu não sou boa o suficiente, né? Eu não tenho valor. É o que vai sendo armazenado aí dentro da gente quando a gente não tem essa validação. Então, essas experiências ao longo do tempo, elas vão passando essa mensagem, não? Então, assim, o tempo inteiro, gente, essas mensagens, elas vão sendo aprendidas muito pelo que é dito e também pelo que não é dito. Né? Nessas mensagens muito subliminares. Então, às vezes, por exemplo, coisas assim do nosso dia a dia que pode ser muito normal, sei lá. Pais, por exemplo, que trabalham 90% do tempo e têm 10% do tempo com o filho. Isso está passando uma mensagem, né? Tá certo, tá errado? Quem é a gente aqui para dizer isso, né? Mas passa uma mensagem. Então, essas mensagens são quando essas necessidades elas não vão sendo atendidas ao longo do tempo. Né? Teve uma pessoa que colocou aqui, às vezes eu sinto uma validação falsa. Também existe, né? Existe aquela pessoa que está dizendo sim, mas está sinalizando que não. E é isso, às vezes, realmente, a gente tem pessoas que
parecem estar validando, mas na verdade não estão. Estão utilizando aquilo como uma crítica, às vezes severa depois, usando aquela validação de alguma, né, tentando usar aquela validação, mas não é uma validação. Se é falsa, já fala de uma invalidação. E aí vai para uma outra necessidade, né? Que é a necessidade de empatia. Essa necessidade de empatia, que também é uma necessidade básica, ela é uma das necessidades mais complexas, porque elas envolvem muitas áreas do nosso cérebro, né? E empatia é alguém que está realmente conectado com aquilo que a gente está precisando. Eu digo que, por exemplo, sei lá, hoje eu não tenho filho ainda, né? Mas eu tenho filhos de 4 patas. São meus filhos. E eu consigo, por exemplo, identificar quando eles estão latindo, que latido é de quê? O que eles querem? Né? O choro. O que esse choro está me dizendo? Né? O meu marido, por exemplo, que convive comigo, né? Pelo meu olhar, ele já sabe o que é isso. Ele está muito conectado com as minhas necessidades. Eu estou muito conectado com as necessidades dele. As pessoas que eu amo, que são importantes, meus pacientes, né? Às vezes eles olham assim de uma forma e falam: o que você quis dizer? Eu percebi isso. Então eu estou conectada com o que realmente aquela pessoa está sentindo, com o que ela precisa naquele momento. E é isso. Você tem uma mania de achar que empatia é você se colocar no lugar do outro. E não é se colocar, é realmente se conectar. É entender aquele outro pelo olhar dele, não pelo seu. Porque pelo seu, você vai fazer uma avaliação baseada na experiência. E quando você se aproxima do outro, você se conecta com o outro, você está olhando ele pelo olhar dele. O que aquilo para ele, o que aquilo representa. Então, por muitas vezes, é difícil mesmo exercitar a empatia. Não é uma habilidade tão simples, né, o Paloma? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que executam ela de uma forma tão estrondosa que, às vezes, tem até excesso de empatia. Olha mais para o outro e a necessidade do outro do que para a própria necessidade. E aí invalida até o comportamento, né? Por isso que é tão importante compreender isso com calma. Então, quando a gente fala da empatia, a mensagem que vai sendo passada para a pessoa é: cara, eu vejo você, eu estou olhando para você, eu vejo o que você está sentindo. Me né? importo. Eu me importo com você, é realmente importante para mim o que você está sentindo. Teve uma coisa que você falou, Vi, que eu achei muito bacana, que você falou assim: às vezes para você pode não fazer sentido nenhum, mas é isso, né? A empatia é você olhar com o olhar do outro. Por que o outro tá pensando assim? Nossa, uma pessoa que nunca teve, sei lá, nunca passou por isso, faz sentido ela pensar dessa forma. Eu realmente me conectar com o olhar dela. Letícia, né? Existe alguma forma de cobrar a empatia ou deve ser algo natural do vínculo? Assim, somos seres humanos, né? Pode acontecer, né? E vai acontecer da gente realmente em algum momento não atender a necessidade do outro. Isso pode acontecer. Sim. Né? E aí, como que a gente lida com isso? A primeira coisa é sinalizar. Primeiro você ter consciência, né? O que não foi atendido aqui em mim? Qual necessidade que não foi atendida? Né? E eu posso conversar isso com o outro, que é uma outra necessidade que a gente vai falar aqui, que é a necessidade de expressão das emoções. Isso é extremamente importante para um vínculo ser saudável. E não é no tom de cobrança, não é cobrar, é você se posicionar dizendo o que é importante para você, o que é necessário para você. Então, se é necessário para você empatia, você vai falar disso. Você vai falar: olha, eu tenho como necessidade que você tenha empatia pelo que eu estou passando, pela minha dor. Eu gostaria que você entendesse o que isso significa, o que isso representa, que é essa parte das expressões das emoções. É ter essa habilidade de também colocar isso de uma maneira que o outro vai entender que aquilo ali não é uma crítica, que aquilo ali não é um apontamento, mas uma necessidade que você tem de ser atendido. Porque senão isso vai comprometer o relacionamento. Perfeito, né? Então, você me deu um exemplo, eu pensei aqui. Uma das coisas que eu detesto. Nossa, eu detesto quando são sarcásticos assim comigo, sabe? Quando ironizam da minha cara, né? Isso é muito invalidante para mim. Muito invalidante. Eu fico muito irritada quando isso acontece, né? Então já aconteceu, por exemplo, pessoas que levam muito na brincadeira, né? E não sei o quê. E às vezes eu tô falando de uma coisa super séria e a pessoa vai e brinca comigo. Ela não fez por mal,
intencional, né? Nem foi a intenção dela. Mas eu falo assim, ai, quando eu comento sobre essa dor minha e você brinca, você leva na brincadeira, isso me machuca. Então não é num tom de cobrança, mas eu dizer como eu me sinto, porque eu estou conectada com as minhas necessidades. Eu sei que quando, por exemplo, ironizam, né, ou brincam de uma dor minha, sei lá, né, me debocham, né, isso é muito invalidante para mim. Então eu posso expressar isso, né, eu posso dizer como eu me sinto. E quando o outro atende isso, quando o outro escuta aquilo que eu estou dizendo, a mensagem que vai sendo passada nessa relação é: eu respeito você, eu respeito as coisas que você deseja, eu respeito aquilo que é importante para você, quem você é, né? Porque imagina, eu chego para a pessoa e falo isso, aí a pessoa fala assim: ai, nada demais, você exagera em tudo, né? As minhas, o que vai ficar para mim é que eu não aceito como eu sou, eu não sou aceita como eu sou, como eu penso. Que é Então, uma eu vou outra ter. necessidade, né? Que é a necessidade de ser aceito da forma que a gente é, né? E é claro que a gente pode e deve sempre estar lapidando, né? Então, às vezes, a minha necessidade é uma e a necessidade do meu parceiro é outra. E aí, não é porque a necessidade dele é diferente da minha que eu não vou fazer um esforço em entender. Porque se eu quero que a relação aqui dá certo, eu preciso entender o que vai nos aproximar e eu preciso compreender o que nos afasta. Então, se ele não tiver a necessidade emocional dele atendida, a gente com toda certeza vai passar por conflitos diferentes. Se eu conseguir, né, da melhor maneira possível, corresponder a essas necessidades. Mas para isso, saber que necessidades são essas. Perfeito. O que a gente vê muito, né, Paloma, é que as pessoas elas não têm conhecimento nem das próprias necessidades. Se ela não consegue olhar a necessidade dela, como é que ela vai olhar a necessidade do parceiro? Né? Então, assim, o primeiro passo que eu vejo assim, nessa jornada das necessidades básicas é você ter esse autoconhecimento, é você saber o que é necessário para mim, o que né, na minha história de vida, na minha infância, nos meus primeiros vínculos, não foi suprido, que hoje eu sinto que eu preciso de que isso seja, de alguma forma, saciado. Né? Eu preciso, de alguma forma, ter isso correspondido. Uma coisa que você falou que eu achei legal, né? Uma das perguntas que às vezes eu pergunto assim para meus pacientes, né? Quando eu vejo ali que eles não tiveram ali algo atendido, eu pergunto assim, paciente também, amigo, família, né, também. Eu viro e pergunto assim, por que isso te incomodou tanto? Por que isso bateu em você? Né? Por que você ficou irritada com isso? Ou por que você ficou tão triste com isso? E aí, às vezes, a pessoa começa, eu fiquei triste porque ele não prestou atenção em mim. Ou sei lá, então você queria o quê? Ser validado? O que você esperava, né? O que seria o ideal para você? Porque pode acontecer isso também, né? Às vezes, quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas e a gente não sabe o que não foi atendido, a forma que a gente reage a isso, aí mesmo que a gente não vai ter a necessidade atendida, né? Então, sei lá, eu quero ser validada. E aí a pessoa, de alguma forma, me invalidou. E aí eu sou super agressiva com essa pessoa. Porque eu fiquei com raiva, né? A tendência do outro, por eu ser agressiva, é cada vez menos me validar, né? E aí talvez tentar se defender. Por isso que é tão importante a gente primeiro estar conectada com quais são as nossas necessidades. Por que isso me incomodou? Por que isso bateu em mim de uma forma que não bateu legal? Doeu, né? Por que doeu? Por que dói? Né? Essa dor é de quem? Esse incômodo é de quem? Esse incômodo é seu ou esse incômodo é do outro? Essa pergunta também é uma pergunta bem bacana, né? Sim. Esse incômodo é de quem? Então, ao longo da vida, né? De novo, quando essas necessidades elas não vão sendo atendidas, isso vão formando essas crenças, essas verdades absolutas que a gente tem sobre a gente. Essa sensação. Então, imagina se eu vim de relacionamentos que o tempo inteiro me invalidavam. O que eu começo a pensar sobre mim? Que eu sou errada. E nada do que eu sinto ou do que eu penso, ou de como eu me comporto, tem fundamento, né? Eu estou exagerando, ou eu realmente, né, não tenho razões para. Então, por isso é importante a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Igual eu falo muito assim, a gente encontra muito paciente, né, o Paloma, que entra nesse limbo do medo do abandono, da rejeição. E a gente encontra esse esquema muitas vezes ativado no paciente.
E quando você vai olhar a necessidade emocional dele ali, que não foi atendida, de segurança, de proteção, ele, por muitas vezes, ele não consegue dizer sobre isso. E aí, como ele não consegue falar em palavras, ele fala no comportamento, tendo um ciúme excessivo, sufocando o outro, né? Entrando dentro de um âmbito onde o que o outro faz nunca é o suficiente. É como se de uma forma, né? Como não? De uma forma sem percepção, né? Sem essa intenção, sem essa compreensão, ele vai criando situações onde ele vai ser abandonado de fato. Ele vai ser rejeitado de fato. E tudo isso porque ele não entendeu que o que estava acontecendo anteriormente era essa necessidade que não estava suprida, que é a necessidade, às vezes, de segurança e de proteção. Perfeito. E é uma outra necessidade, né? De segurança, estar seguro nessa relação. Emocionalmente, né, Paloma? Porque às vezes você está numa relação que não te passa segurança. Não te passa segurança financeira, não te passa emocional, não te passa segurança de afeto, de planos de futuro. Uma das coisas que assim, a gente estava falando sobre ter vínculos seguros e ser vínculos seguros, né, semana passada. E aí, quando a gente pensa nessa necessidade de segurança, eu acho que um bom indicador para vocês, né, pensarem, refletirem uma coisa que eu escuto muito, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, né, quando é genuíno. É quando, sei lá, os pacientes, né, ou as pessoas que eu amo, elas viram para mim e falam assim: mesmo eu não estando com você todos os dias, eu sei que você tá ali para mim. Quando eu recebo mensagens como essa, eu penso: caramba, eu tô conseguindo atender as necessidades de segurança dessa pessoa. Né? Isso ali está sendo suprido. Independente do contato físico, essa pessoa sabe que vai poder contar comigo. A mensagem que eu passo para ela é: você está segura. Né? Eu não vou deixar que, se depender de mim, que coisas ruins aconteçam a você. Então, não fisicamente, mas é o que você falou, emocionalmente. Essa pessoa sente segurança nessa relação. Você está presente, né? Ela está presente, e aí, quando você tem essa necessidade atendida, o outro não precisa estar do seu lado. Você sabe que ele está te proporcionando aquilo, porque aquilo está atendido dentro de você. Se você tem essa dúvida, se você tem esse medo, com toda certeza essa necessidade não está sendo suprida. Isso é conflito, com toda certeza. Exatamente. E aí, quando isso não é atendido também, dependendo de como eu dou essa segurança, a gente vai bater em outra necessidade, que é a necessidade de autonomia. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, vamos criar uma hipótese aqui. Eu até um exemplo que eu dei no treinamento da semana passada, no treinamento de habilidade. Vamos imaginar que, sei lá, eu começo a trabalhar, fazer um trabalho à noite. E eu preciso de carro para esse lugar. E eu tenho muito medo de andar de carro. E aí, o meu marido chega para mim na melhor das intenções e fala assim: não, deixa que eu te levo, né? Deixa que eu levo você pro trabalho. A intenção dele muitas vezes pode ser a das melhores, né? De caramba, cuidar ali, te proteger. Mas qual é a probabilidade de eu me sentir capaz, de eu desenvolver minha autonomia, se ele sempre faz isso por mim na próxima vez? Exato. Né? E aí, o perigo da dependência também, nesse tipo de necessidade, né, Paloma? Porque a pessoa, ela não tem nessa relação espaço para ter autonomia, para fazer as próprias escolhas. O tempo todo ela tem que pedir permissão. E isso acontece muito em lares onde, né, esse vínculo era de uma superproteção. Então, é aquela criança que estava indo brincar e a mãe: não brinca não, você vai cair, você vai machucar. Não faça isso que eu faço para você. E vai lá e corta a laranja e dá na mão. Não deixa a criança explorar aquele universo. Claro que respeita os limites da idade, né? Mas a gente vê que, por muitas vezes, tem pessoas que têm uma necessidade que não foi atendida de autonomia. E elas não conseguem fazer nada sem pedir autorização. Ou ter, né? Isso está sendo atendido. Ou outra também, né? Tem a questão da superproteção, porque essas necessidades, assim, a gente está falando disso, elas majoritariamente na infância. A infância assim, o teu cérebro está muito cruzinho. Então, as experiências, elas são muito mais intensas. Uma criança até 2 anos de idade, por exemplo, ela não sabe nem falar. Então, toda a experiência dela é muito sensorial.
do que ela vai sentindo, do corpinho dela, como é que ela vai sentindo aquilo dali, né? Então, você deu o exemplo aí, né, dos pais, muitas vezes super protetores, e isso vai desenvolvendo na vida adulta, né, para os nossos relacionamentos, para os relacionamentos amorosos, mas pode acontecer, por exemplo, aquele pais também que acham que a criança é um mini adulto, né? Tem que fazer sozinha. Chega pra criança e fala assim, sei lá, os pais estão brigando. Aí fala assim, olha só o que a sua mãe fez. Sua mãe não pagou o boleto desse mês, né? Sei lá. Imagina com uma criancinha de 3 aninhos ouvindo isso. Como é que ela vai processar isso na cabecinha dela? Será que ela vai pensar assim, Gente, né? é um cenário, né, ô Paloma, muito comum. A gente vê muitos pais que têm conflitos, tendo brigas, né, entre o casal na frente dos filhos e querendo que os filhos tomem partido. Em processo de separação, então, isso é muito latente, né? O filho vai ficar do lado de quem? Do lado do pai, do lado da mãe, e por muitas vezes ele é submetido a um problema que ele ainda não tem nem condições de entender o que está acontecendo na sua complexidade. E está tendo ali que, de certa forma, criar uma independência precoce. Né? Não Exato, né? tinha para E aí isso. imagina, aquela criancinha de 3 aninhos, 4 aninhos, ela vai pensar assim, nossa, meus pais, que são 2 adultos, eles não estão sabendo lidar com os problemas dele entre si, acabam descontando em cima. Não, gente, ela não vai pensar assim. Ela vai pensar assim, meu pai e minha mãe estão me jogando um problema e eu não tô dando conta desse problema. Logo, eu não sou capaz, logo eu não sou boa. E aí essa sensação, essa verdade absoluta de eu não sou capaz, eu não dou conta, isso vai seguindo ao longo da vida dela, né? E aí ela Isso vai entrar em relações, né? é Ela vai... Pode falar. plano e reforçado em outros contextos também, né? Uhum. Porque a gente vai buscando o que é familiar, cenas elas se repetem em contextos e vai fortalecendo a crença. Exatamente, né? E é óbvio que vão ter situações na nossa vida que a gente não vai dar conta de tudo mesmo. Mas todas as vezes que essa pessoa passar por uma situação assim, ela vai olhar para aquilo daí e vai falar assim: tá vendo como realmente eu não dou conta das coisas? Tá vendo como realmente eu não sou boa o suficiente? Né? E então ela vai ser aquela pessoa que na vida adulta, talvez ela vai entrar em 20 cursos ao mesmo tempo para tentar mostrar para ela mesma que ela dá conta. E é óbvio que ela não vai dar conta, né? Porque ela tá super sobrecarregada, ela quer ser Mulher Maravilha. Ou então ela nem vai tentar, porque ela acha que ela nem vou tentar porque não vai dar conta. E isso é uma sensação que vai sendo formada por essa necessidade de autonomia que não é atendida ali, né? Exatamente. Quer ler? Olha só que bacana isso, né? Meu menino veio perguntar pra mim quando eu ia separar do meu marido, pois todos os pais dos coleguinhas tinham separado. Olha só que bacana, né? Olha ali a percepçãozinha dele. Como é que ele, criancinha, né, foi absorvendo, o que ele escutou para ele chegar a essa conclusão e até perguntar, né, para você. Que interessante. Você vê como criancinha, né? Como a gente começa aí. E às vezes assim, até insegurança, né? Porque essa pergunta vem aí, quando vocês vão se separar? Porque é normal, né? Que todo mundo se separando, peraí. Deixa eu entender, que hora que isso vai acontecer aqui em casa? Então, quanto isso também gera, né? Aquela insegurança. E por isso que é importante, né? A criança ter essa liberdade de poder se expressar, de trazer suas dúvidas, de trazer seus questionamentos, de identificar o que está diferente, poder falar disso, ter um ambiente que ela vai ser acolhida e ouvida, né? E não, assim, invalidada. Por exemplo, numa situação como essa, é o momento de fortalecer. De dizer, olha, não, aqui em casa está assim, assim, assado, né? E dar ali uma explicação, uma coerência de alguma forma, para que essa criança ela também continue trazendo informações, porque ela está exposta ao mundo lá fora. É importante a gente entender isso, né, ô Paloma? Eu falo muito que às vezes a gente acha que todas as nossas marcas elas se dão só no ambiente familiar. Não. Ao ambiente, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Mas a gente é influenciado pela escola, pelo grupo religioso, pelos vizinhos, pelos amigos, né? De grupos que a gente faz parte. Então, é importante a gente entender, né, esses vínculos também que estão se dando em outros ambientes e, como pais, né, a gente acolher, ouvir, permitir que essa criança possa se expressar para que a gente possa ali dentro da nossa condução e orientando. E é autonomia, né? É autonomia também de vir trazer essa pergunta.
Isso foi bem legal que você falou, né? Porque a gente às vezes acaba falando dos pais, né? Mas não necessariamente são os pais, gente. Às vezes é a escola, né? Às vezes tem pais que são maravilhosos para os filhos, né? Mas ele tá, sei lá, na escola teve alguma situação ali, né, que não atende às necessidades dele com frequência, podem ir formando os esquemas, tá? Então, não necessariamente são os pais, mas que os pais, normalmente, é a maior parte do tempo onde a criança está inserida, né? E aí, quando ela tem essa autonomia atendida, ela desenvolve uma necessidade básica, que é o senso de competência, que é uma outra necessidade que a gente precisa falar também. A pessoa se sente competente, ela vai se arriscar, ela vai se dedicar, ela vai buscar, ela não vai ter, né, esse medo de tomar decisões. Então a gente vê, por exemplo, muitas pessoas inseguras diante de dilemas da vida, e a gente vai ver porque essa autonomia ela não foi trabalhada, né, lá na infância, né, ao longo da construção desse indivíduo. E ele foi, né, reforçando ao longo do tempo que ele não era capaz de decidir, de julgar, de fazer escolhas positivas, escolhas coerentes. Então, o quanto, né, é importante essa necessidade de competência ser atendida. Esse senso de eu dar conta, né? Gente, quem nunca, assim, ó, aquela sensação de chegar ao final do mês e falar assim, caraca, eu consegui pagar todos os meus boletos. Aquele senso, né? É importante. Isso é uma necessidade, né? Que vai sendo construída lá de trás. Então, quando a gente atende isso, quando a gente tem situações... Isso é bacana, que às vezes eu pergunto assim, isso entrando em um assunto que eu acho bacana, às vezes eu pergunto assim pro paciente, né? Pelo que você se considera boa? Porque, cara, é super importante a gente saber alguma coisa que a gente acha a gente que é boa. E não precisa ser uma coisa muito grande. Por exemplo, eu acho que eu cozinho bem hoje em dia, né? Eu me acho uma boa cozinheira. E era uma habilidade que eu não tinha. Vai ter que Hã? convidar para comer agora. Não quero... Pô, já falei pra você, quando você vier no Rio, você vem pra cá. Mas Né? Então, eu acho legal isso que você falou, Paloma, porque assim, nós temos que nos comparar com nós mesmos. A gente tem que avaliar o nosso processo. Às vezes a gente se compara muito olhando para fora e a gente esquece de olhar, né? A sua versão de hoje não é a sua versão de um ano atrás. Então, faça comparações de você com você. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é: o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu preciso estar atento a isso, né? O que eu venho falando para mim e sobre mim, né? exatamente. Exatamente. Né, gente? Não, assim, busquem coisas pelas quais vocês se sentem boas, pelas que vocês gostam. Desenvolva isso, né? A vida é um eterno treinar. Tudo que a vida é treinar. Então, se eu, por exemplo, vou praticar um esporte, a tendência é que com o tempo eu vou ficando boa naquele esporte ali, né? Vou desenvolvendo. Se eu vou praticar, sei lá, tocar um instrumento, a tendência é que com o tempo eu vou desenvolvendo. A mesma coisa, né? Se eu sou boa em procrastinar, com o tempo eu vou me tornando muito boa em procrastinar, com o tempo eu vou me tornando muito boa. Então, às vezes eu trago isso para o paciente, né? Pelo que você se sente boa, pelo que você quer se sentir competente, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser eu sou muito boa em cantar, sou muito boa, né? Em costurar, sei lá. Então, é importante a gente desenvolver essa necessidade de competência, de eu saber que eu sou boa o suficiente em alguma coisa, né? E fazer coisas mais palpáveis. Exato, né? A Mas Karine com colocou, afeto. com afeto. A Karine colocou: eu vou ficar boa na comunicação. É Isso isso aí. aí. É isso aí. É isso, é a gente também definir, né, no que a gente quer se tornar competente, né, no que a gente deseja criar e desenvolver autonomia. São todas essas necessidades emocionais, elas podem ser supridas. Às vezes a gente espera muito que o outro supra as nossas necessidades. E é maravilhoso quando a gente encontra pessoas que conseguem, né, na nossa trajetória de vida, suprir essas necessidades. Na terapia, né, esse lugar de segurança, onde eu posso ser eu, onde eu vou ser aceito, não vou ser julgado. Mas às vezes dentro de casa com o nosso parceiro, às vezes com o filho, às vezes com um amigo. Quantas vezes eu já fui validada por pessoas que falavam assim: gente, as pessoas estão vendo coisas que eu não vejo sobre mim. É um elogio que às vezes eu não percebia. E como é gostoso, porque às vezes você não está conseguindo se olhar. E quem está de fora, às vezes, está vendo com mais facilidade até do que você. Às vezes, né, essa coisa da segurança. Né? Eu lembro quando eu fui fazer cirurgia de vesícula, e eu estava indo para o hospital, minha filha segurando a minha mãe e falou assim: mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo.
Ai, que linda. Que ia dar tudo certo. Eu me senti segura com a fala dela. Se você me Viviane, por quê? Não sei, mas eu me senti naquele momento acolhida. Eu entendi que eu ia voltar, que ia dar tudo certo. Aquele medo, sabe? Assim, não, eu vou voltar, vai dar tudo certo. Então, o quanto às vezes uma fala, um olhar, né, essa sensação, ela promove esse abastecimento da nossa necessidade emocional. A própria eu vivi, né, gente? Eu vivi, a gente participa de um grupo, né, a gente se aproximou muito nesse grupo de terapia do esquema. E a gente entrou num tópico lá no grupo e assim, eu vi que eu vivi, tava me dando match ali naquele assunto. E a Todo, gente né? começou a conversar no privado e marcamos ao vivo. E, gente, como foi. Eu me senti tão maravilhosa depois que a gente conversou, né? Porque eu falei assim: caramba, tem alguém que tá passando pela mesma coisa que eu, que tá com a mesma visão do que eu, sabe? Então eu me senti muito acolhida ali e validada também por ela, né? Tem uma pesquisa muito legal, você trouxe essa questão, né, da sua filha segurar a sua mão, que é uma necessidade, a necessidade do afeto. Eles pegavam mulheres e colocavam, agora acho que eram mulheres. Eles pegavam, agora eu não sei se eram só mulheres ou se eram homens, agora fiquei na dúvida. Eles botavam dentro de uma máquina de ressonância ali para monitorarem o cérebro. E aí eles mostravam cenas de terror para essas pessoas. E o primeiro grupo, eles mostravam essas cenas e a pessoa ficava sozinha ali. E aí ela tinha uma ativação emocional muito forte, né, no cérebro dela. No segundo grupo, eles colocavam essas cenas e o médico ou o enfermeiro segurava a mão da pessoa que estava ali. E a ativação do sistema límbico dela era muito menor do que o primeiro grupo. E no terceiro grupo, eles pegavam essas mulheres e pediam para uma pessoa, um cônjuge, né, ou algum familiar próximo, que segurasse a mão dessas pessoas e a ativação do sistema límbico era muito menor do que o primeiro, do que o segundo grupo. Então, o afeto, gente, é transformador, né? A gente sabe que às vezes até só o toque faz toda a diferença para uma pessoa. E Né? a gente vem vendo, né, o Paloma, cada vez mais estudos falando sobre isso, né? Por exemplo, o que a gente vê hoje, muito pessoas que precisam dos seus animais de estimação Eu como um amo, eu não vivo suporte. sem os meus. A gente vê, por exemplo, em hospitais, a gente vê em aviões, né? Hoje a gente já tem até, né, vários estudos comprovando isso. Então, o quanto é importante, né, aquela figura de segurança, aquele ser ou aquela pessoa, aquele objeto que traz essa sensação de conforto, de alívio, de tranquilidade. Então, são necessidades emocionais que estão sendo ali supridas. Tem aquela frase, né? A pior coisa não é nem o ser humano passar pelo trauma, mas a pior coisa é ele passar pelo trauma sozinho. Isso é a pior dor que um ser humano pode sentir. Se você pegar o pior, né, a pior punição dentro da cadeia é botar as pessoas numa solitária. É porque é o senso dela estar sozinha, de não ter ninguém ali com ela, né, de alguma forma atendendo as necessidades dela. E somos seres sociais, né? Ninguém tem. É uma pergunta que geralmente faz, mas não dá para viver sozinho? Não. Você pode até não querer um relacionamento amoroso, mas sozinho, né, você tem que ter amigos, você tem que ter família. Não dá, a gente não é uma ilha, né? A gente precisa do outro. Nossa relação toda é atravessada pelo outro. Uhum. Exato. Todos dependemos um do outro em algum grau, né? Eu dependo da Vivi para fazer essa live, a Vivi depende de mim para fazer essa live, a gente depende de vocês para assistirem, comentarem, né? Então a gente precisa um dos outros. E aí eu acho que a gente pode falar sobre uma necessidade polêmica, que são limites saudáveis. Essa é a carro-chefe, né, da terapia. Limites saudáveis. Gente, limite é um ato de amor. Parece loucura, né? Mas é. Eu falo assim, eu amo tanto você, eu gosto tanto de você que eu quero que você respeite esse meu espaço. Porque se você não respeitar esse meu espaço, esse amor vai acabar. Então, quando os cuidadores, né, eles passam limites saudáveis para aquela criança, para a pessoa, a mensagem que fica para a criança é: eu tô aqui para cuidar de você. Eu sou o seu cuidador e você é capaz de tolerar esse mal-estar. Isso aqui é um limite meu, né? Isso aqui para que a nossa relação seja saudável, eu preciso que você respeite esse meu espaço. Né? Exatamente. E às vezes a gente observa, né, ô Paloma, uma falta de limite nas relações. Hoje a gente teve até perguntas relacionadas a isso, né? Na enquete, a gente conseguiu identificar que muitas pessoas
acabaram colocando que uma das maiores dificuldades que elas têm é de estabelecer limites, né? E por que é tão difícil, né, a gente estabelecer limites? Porque muitas vezes a gente não quer deixar de ser amado. E a gente acha que se a gente colocar um limite, aquela pessoa vai deixar de gostar da gente. Só que a gente esquece que quando a gente não põe esse limite, quem vai acabar deixando de gostar, na verdade, é você, porque você vai sendo tão violado, tão desrespeitado, que chega um momento que esse sentimento ele deixa de existir. Porque você foi se sucumbindo para caber na vida do outro, para se encaixar dentro daquilo que ele queria, ou que ela queria, e por vezes você vai sendo, né, maltratado, daqui a pouco você não existe mais. Então, o quanto é importante a gente estabelecer limite, né? Amor é limite. A gente acha que é só dar, só entregar. Não. É quando você corrige, quando você pontua, quando você estabelece, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode, é um ato de amor. É completamente. Opa. E aí, né, aproveitar e perguntar pro pessoal aqui, né, como que vocês fazem isso? Tem facilidade? A gente já viu lá na enquete que não, né, Paula? A maioria. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade. E bate muito nisso que você falou, né? Porque uma das primeiras necessidades, né, do ser humano é a necessidade de conexão, é a necessidade de vínculo, né? Tem uma frase uma vez eu ouvi que me bateu muito, que falava assim: muito pior do que não ser, muito pior do que ser machucado, né? Do que ser humilhado é não ser tocado. Então, se uma criança ela tiver que se odiar, mas para permanecer com vínculo com os cuidadores, ela vai fazer isso. Ele me bate, ele me humilha porque eu sou errada, porque eu sou feia, porque eu sou inadequada, né? E aí ela aprende a internalizar isso. E com isso ela aprende a não colocar limites nas relações. A gente aprende que colocar os nossos limites pode comprometer o nosso vínculo, o que é errado, né? E aí quando a gente começa a ensinar, né, para os pacientes limite é um ato de amor. Como é que você se sentiu assim? Você se sentiu como, né? A pessoa fala, me senti violada, me senti péssima, né? E isso vai quebrando o vínculo, vai quebrando a relação. Porque por eu não colocar meu limite, eu tô me sentindo tão sobrecarregada que isso vai... Eu já não vou... Daqui a um tempo eu não vou querer estar perto dessa pessoa. Uhum. E, na verdade, né, Paloma, isso faz com que não só enfraqueça muito esse relacionamento, até chegar ao ponto de destruir, como a própria pessoa, de tanto ser violada, de tanto ser desrespeitada, ela em si mesma adoece nesse processo, né? Então, acaba com a autoestima, né? Prejudica muito em outras áreas da vida. Não é só no relacionamento, né? Então, a gente tem que entender que as nossas áreas da vida, elas são afetadas da maneira que nós estamos. Então, se eu não sei colocar limite no meu relacionamento, é bem provavelmente que eu vou ter dificuldade de pôr limite no trabalho, vou ter dificuldade de pôr limite na minha família, dificuldade de pôr limite, né, nos meus amigos, colocar limite em mim, né? Quantas vezes é difícil dizer não para si mesmo? Tudo isso. Normalmente as pessoas só descobrem o limite delas quando elas passam esse limite. Né? Então, normal. Né? E aí, às vezes eu falo para o paciente, olha, por enquanto você está tendo opção de escolha. Daqui a algum tempo você não vai ter mais essa opção e aí teu corpo vai parar por você. Né? Enquanto você está aí não ouvindo, você está passando os seus limites, teu corpo está te mandando um monte de sinal aí, como é que você fica, né? Gente, o nosso corpo é um grande aliado para a gente identificar as nossas necessidades. Né? O que eu tô sentindo? O que não... Aquela frase, né? O que tá te incomodando? Que incômodo é esse? O que tá faltando para mim? Né? O que eu espero? E aí, assim, falando de limite, eu acho que a gente pode entrar até numa outra necessidade, que é a necessidade do senso de identidade. Quando eu tô numa relação, que eu tenho afeto, que eu tenho limites estabelecidos, gente, a gente pode dizer qualquer coisa para outra pessoa. Só que a gente pode dizer isso de uma forma muito doce. Limites não precisam ser estabelecidos de uma forma ríspida, mas os limites podem ser estabelecidos de uma forma doce. É porque até acho que é isso, né? Limite tem a ver com rigidez, tem a ver com grosseria, ignorância. Não.
a gente tem que entender que tudo em excesso faz mal. Limite de faz mal, afeto demais faz mal. Limite de menos faz mal, afeto de menos faz mal. Então é aquela linha do meio, né, que a gente procura. Então é ter essa compreensão de que eu não preciso ser ríspido, grosseiro, para eu me posicionar e dizer, ó, aqui não vai mais. Eu não aceito. Eu falo que a raiva, ela é maravilhosa. Tem muita gente que não gosta da emoção da raiva. Mas a raiva, ela nos sinaliza. Você está com raiva, observa seu corpo. Observa o que está passando pela sua cabeça. Porque com toda certeza, alguém esbarrou no seu limite, né? Então a raiva, ela não aparece à toa na nossa vida. Então agora, se eu estou com essa raiva desregulada, eu faço, né, tragédia. Terapia. Né? Faz terapia. Não pode ser tragédia, mas é perigoso, né? É perigoso. Então a gente tem que aprender a se regular também. Uma coisa assim que eu acho bem bacana da gente dizer, gente, todo comportamento tem uma consequência, né? Exato. Se é uma raiva adaptativa, cara, vamos usar ela a nosso favor. Mas se essa raiva não tá levando você para lugares legais, né? Você tá pedindo, por exemplo, o limite do outro também. Aí a gente precisa também reavaliar, né, as nossas crenças, respeitar também o limite do outro, né? Como que a gente vai se validar e validar o outro também. Porque quando a gente está numa relação saudável, numa relação que tem limites saudáveis, né? Eu passo a ter um senso de identidade dentro dessa relação. Caramba, eu me lembro, assim, o senso de identidade que eu tinha na minha terapia, eu tenho uma relação com a minha terapeuta. Ali eu pertenço àquele lugar. Né? Quando a gente pensa no nosso grupo de estudo, não, eu pertenço ao grupo. Exato. Tem um lugar meu ali. Né? Esse espaço é um espaço meu, porque eu sinto afeto, eles desenvolvem minha autonomia, são limites claros, o que é o meu limite e o limite do outro. Então eu passo a sentir um senso de pertencimento, que também é uma necessidade básica, eu saber de onde eu vim. Né? Eu pertenço, eu sou uma pessoa única, eu faço falta ali. Né? Que também é uma necessidade básica, né? Isso é legal. E é importante a gente entender que necessidade nossa não foi atendida. Que necessidade é essa que eu busco nos meus relacionamentos? Né? Eu queria, inclusive, que as pessoas que estão aqui pensassem sobre isso, né? Quais são as necessidades que não foram atendidas nos meus relacionamentos anteriores, que levaram, às vezes, a chegar ao ponto de um término? Por que não deu certo? O que não estava ali coerente com o que eu buscava? E muitas vezes a gente repete padrões porque a gente não para nem para pensar no que faltou. Porque às vezes a gente está vendo numa nova relação os padrões se repetindo, mas a gente não tem essa clareza. Você vê que isso aqui esbarra numa necessidade que não foi atendida lá atrás, e isso está acontecendo de novo, a probabilidade dessa relação não dar certo de novo é muito grande. É muito grande. Então, eu preciso entender isso, né? O que não foi atendido de necessidade emocional no meu relacionamento passado? O que não é atendido no meu relacionamento atual? Tem como alinhar? Esse tem, né? Tem possibilidades. Se não tem alinhamento, a gente tem que rever essa relação. Perfeito. E aí eu acho que a gente pode ir para a última, né? Que eu botei aqui, gente, para não esquecer. Que a última necessidade que a gente não falou aqui, que é extremamente importante também, é a necessidade de espontaneidade e lazer. Né? Gente, é na brincadeira. Criança faz amizade, faz afeto aonde? Brincando. Criança faz vínculo brincando. Então, espontaneidade e lazer são necessidades essenciais, são necessidades básicas. Pensa assim, qual foi a última vez que você deu aquela risada gostosa com uma pessoa que é com um vínculo, né? Com uma pessoa que está contigo, com um vínculo saudável. Vínculo saudável, a gente ri, a gente brinca. Na brincadeira a gente faz conexões, a gente cria laços, né? E aí, assim... E a gente também, né, nessa espontaneidade, apresentar as nossas vulnerabilidades. Não precisa ficar se escondendo. Né? Muitas vezes falta essa espontaneidade, às vezes até nas relações, nos relacionamentos. O que o outro vai pensar sobre mim? Eu não posso ser boba, eu não posso brincar, eu não posso dar aquela risada, né, um pouco mais escandalosa, ou né, aquele excesso de humor. Então, quantas vezes a gente também se poda, né, para caber no mundo do outro?
não tem essa necessidade suprida, a gente não tinha esse lugar, esse espaço para ser espontâneo, relaxar, tinha que estar o tempo todo ali, né, fazendo, dando conta, não tinha, né, essa possibilidade de descanso, de criatividade, de explorar esse universo, né, Paloma? E às vezes vai se tornar também na relação de forma muito sutil, sabe? Por exemplo, vamos imaginar que uma frase que eu gosto muito, que isso vai sendo formado também na nossa infância, né? Por exemplo, aquele exemplo. Você fez a prova e aí você foi lá e tirou 8 na prova. Aí você chega para seus pais e fala assim, nossa, aqui, pai, mãe, tal, tio, tia, né? Avó, professora, eu tirei 8. Aí a pessoa vira para você e fala assim, mas por que você não tirou 10? Qual é a mensagem, né, que está sendo passada? Que o 8 não serve. Só serve se for 10. Então eu começo a perder a minha espontaneidade. Às vezes num relacionamento, sei lá, a pessoa foi lá e lavou a louça. Aí chega o outro, aí fala assim, olha aqui, lavei a louça. Aí fala, mas o que adianta? Não arrumou o sofá? Não arrumou a cama? Né? Como é que é isso? Isso vai perdendo a espontaneidade, vai perdendo o lazer. A mensagem que vai sendo passada é: o que eu faço não tá bom o suficiente. Eu não atendo às necessidades e expectativas dessa outra pessoa. Né? Então, pensem aí, gente. Eu tô vendo os comentários aqui, eu tô adorando, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito que gostoso. Fico muito feliz de vocês estarem gostando do conteúdo, né? E aí eu acho... Fala, Vi. Não, assim, e o mais importante, né, Paloma, disso tudo, é a gente compreender de forma prática como a gente pode não se podar nas nossas necessidades, expressar elas e principalmente, né, estar atento ao que a gente está buscando. Porque tem gente que não sabe nem o que está procurando numa relação, né? Não sabe o que é valioso, o que é valoroso. E por vezes, né, acaba se frustrando porque acha que o outro tem que ter a forma de corresponder, sendo que ele, se você muitas vezes não conhece sobre si, como é que o outro vai saber se você não manifestar isso? Então, quando a gente também precisa ser claro, né, e dizer sobre isso, sobre as nossas necessidades, o quanto a gente precisa expressar o que é importante para nós. Perfeito, perfeito. O óbvio, quando não é feito, ele se torna complexo. Exatamente. Eu acho que a gente pode ir para as 5 perguntinhas que a gente separou para hoje, né? Que o pessoal botou para a gente finalizando. Gente, a gente deu uma pincelada aqui em tudo, né? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente... por aí para quem quer se aprofundar em breve, né? Exatamente. Em breve teremos novidades. E aí a gente selecionou 5 perguntinhas para hoje, né? Que vocês foram mandando na caixinha de pergunta. Então a gente vai responder aqui para a gente, né, finalizar, para vocês descansarem e ficarem com a cabeça aí remoendo no que a gente conversou. Então a primeira pergunta que vocês mandaram que eu achei super legal é: o que eu faço para o meu parceiro ou minha parceira, né, entender e atender as minhas necessidades? A primeira coisa, você está consciente das suas necessidades, né? E aí, depois que você está consciente das suas necessidades, a gente vai ter que treinar o quê? Como ser assertivo, como verbalizar isso para o outro de uma forma doce. Né? Olha, eu estava buscando validação, eu estava buscando que você me escutasse. Eu gostaria muito que quando eu falasse isso para você, você fizesse isso. Como é que você se sente? O que você acha? Né? Quer acrescentar alguma coisa, Vivi? Não concordo com você. Eu acho que, assim, falta clareza na hora que as pessoas falam. Não dá muita volta, não. Seja objetivo, né? Você precisa dizer o que você precisa. O outro não vai adivinhar, ele não tem bola de cristal. E a gente tem uma mania de achar que o outro tem. Então, assim, ter esse cuidado. Exato. Próxima pergunta. Quando é a hora de dar um basta? Quando você chegou no seu limite. Quando você viu que não tem como caminhar. Quando você já fez várias intervenções, já disse da sua necessidade e o outro não teve em nenhum momento demonstração de que ele está realmente, né, atento às suas necessidades e com intenção de supri-las. É claro que a gente nunca vai suprir 100%, tá, pessoal? Isso é idealização. Mas quando eu gosto de uma pessoa, quando eu amo aquela pessoa, eu vou da melhor maneira possível me esforçar para atender o que ela necessita, a entender o porquê que ela precisa daquilo, como ela funciona. Agora, se eu não me importo, eu não vou fazer nenhum esforço. Então, às vezes, a gente fala muito
assim, né, Paloma? Nós sabemos de psicologia. Eu não sei nada de você. Quando o paciente chega na minha frente e fala, ó, eu não sei nada de Joana, eu não sei nada de Maria, eu sei de psicologia. Então, para eu conseguir te ajudar, eu preciso entender o seu mundo. Então, por muitas vezes, é isso que você precisa fazer com o seu parceiro. Olha, você precisa entender meu mundo. Então, a hora de dar um basta é quando ele não quer mais entender seu mundo. Exatamente, né? E aí você vai chegar, que você vê que você passou do seu limite. Exatamente. Terceira, como identificar se estou num relacionamento tóxico? Olhe para suas emoções, gente. Ninguém tem o direito de fazer com que constantemente a gente se sinta mal. Se constantemente a gente está se sentindo mal nessa relação, algo precisa ser visto, né? Algo não está legal, né? É óbvio que você não vai se sentir bem o tempo inteiro nas relações, vai acontecer atritos, faz parte. Mas na maioria das vezes... Balança. Exato. Se na maioria das vezes eu tô me sentindo mal, tá me demandando muito dessa relação, é um sinal, né? O teu corpo não mente. Não. E é isso, né? Você tem que estar mais feliz do que mais mal, mais triste. Você tem que ter mais vontade de estar com a pessoa do que longe dela. Isso são sinais. Exatamente. Quarta, temos como suprir as necessidades que não foram atendidas pela nossa família? Sim! Super, gente. Busquem vínculos saudáveis. É o que a gente estava falando na live passada. Busquem vínculos saudáveis. Olha quantas pessoas legais. Vivi foi uma pessoa que supriu aí muitas minhas necessidades também. Né? O grupo que a gente participa, os meus parceiros, né? Não, eu e Paloma, a gente se supriu muito aqui, né, Paloma? Super, super, né? E assim, é isso, né? A gente tem que ter esse entendimento. Eu não estou condenada. Não é porque uma necessidade minha não foi atendida na minha base familiar, lá nos meus vínculos de amizade que eu tive até hoje, que eu não vou ter aquela necessidade atendida. Eu tenho que procurar novos vínculos, vínculos seguros, vínculos que me possibilitem isso. O que eu não posso é abrir mão de ter minha necessidade atendida, porque até neste momento eu não sabia nem que necessidade era essa. A partir do momento que eu descobri, opa, deixa eu ir atrás do meu vínculo saudável. Exatamente. E a última, como estabelecer meus limites? Perceba como você se sente com essa pessoa, né? A raiva é um bom indicador. Se você está sentindo raiva, é o momento de você estabelecer seus limites. É o momento de você... né, Paloma? Tristeza. Tristeza. Nojo também. Nojo pode aparecer, né? Quando você fica com nojo daquela pessoa, talvez é o momento de você estabelecer os seus limites. Então, confie nas tuas emoções, né? Não 100%, mas preste atenção naquilo que você está sentindo. E faça, né? A gente fala muito dos testes de evidências. Então, avalie, né? Quais são as pistas a favor e as pistas contra você tem aquilo que está vindo, né? Por que que eu estou tão incomodada? Por que que eu estou tão desconfortável? O que que prova que o que essa pessoa fez comigo, fez para mim, está esbarrando em algo que me machuca, que dói. Então, assim, se eu conseguir entender e perceber isso, vai ser mais fácil estabelecer esse limite. Perfeito. Gente, é muito gostoso, tá? Ver essas mensagens lindas aqui. Muito bom, né? Vínculo. Não pense vocês, né? Eu falo muito isso. O paciente, ele cura muito a gente também, né, Paloma? Como que às vezes é vínculo seguro, amigos, família, né? A gente tem a possibilidade de criar novos vínculos. Então, assim, a gente aprende muito. Toda relação é uma relação de troca. Com certeza. Eu aprendo todos os dias com meus pacientes, né? Eu aprendo todos os dias com as pessoas que eu amo. E eu agradeço muito os vínculos seguros que existem na minha vida. Tá? É muito bom. Então, nós desejamos para você que está aqui com a gente na live até agora, que suas necessidades emocionais sejam supridas, que você construa vínculos seguros e que você quebre esse ciclo, né, na sua vida de pessoas que não estão disponíveis, que não estão com intenções de te ajudar nesse processo de ter suas necessidades emocionais. Relacionamento é troca, não existe relacionamento onde só tem uma pessoa. Relacionamento é dois. Eu te dou, você me dá, e a gente aqui vai se fortalecendo enquanto amigo, enquanto casal, enquanto vínculo de trabalho. Não existe relação sem troca. Exato. Por hoje é isso, né, gente? Semana que vem, né, teremos mais uma live. Vamos falar sobre valores, um tema super interessante. E a gente conta com vocês também, tá bom? Eu vi aqui
Solange mandando um abraço. Meu A gente marido vai fazer uma aqui. foto, né? Márcia. Vamos bater uma foto, gente. Quem quiser. Vamos bater um, dois, três e... Publicam lá pra gente, Isso. que estavam aqui conosco. Com certeza. Ó, Tá? Ó, um beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau. tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.